nós estamos iniciando agora a nossa quarta lição da nossa formação do líder servo. Hoje nós vamos falar sobre algo extremamente importante, que talvez seja o cerne de tudo isso que estamos compartilhando com vocês através desse canal aqui no YouTube, através desses vídeos. Nós falaremos sobre o coração de um servo. O cerne, o âmago de toda a questão, o coração de um servo. Olha o que diz a palavra de Deus, Atos capítulo 9, versículos 26 a 28. Quando chegou Saulo, está falando de Saulo de Tarso, a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho de Jerusalém para Damasco, Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Corajosamente aqui em meio à intensa perseguição, em meio à oposição ferrenha, cruel e sistemática. E ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. O texto bíblico que acabamos de ler nos mostra, dentre muitas outras coisas, um grande exemplo de como o cristão deve abraçar os valores que o levem a andar na contramão do que a sociedade coloca para nós como modelo de relação interpessoal, como paradigma de relacionamento. Quem é Saulo? Saulo é um perseguidor. Saulo é um sujeito que trouxe prejuízos para a igreja cristã, terríveis prejuízos, trouxe muita dor, infundiu muito sofrimento. Ele deve ser descartado, ele deve ser evitado, as pessoas devem manter-se distante dele e manter-se à distância dele. No mundo de hoje, as pessoas são chamadas para viver o individualismo. Cada um cuida de si, cada um luta por si, cada uma defende os seus próprios interesses e os outros que se virem. Os outros que se danem, os outros que façam o que acharem melhor. Eu vou cuidar da minha vida. Na história de Barnabé e Saulo, nós vemos algo bem diferente disso. Nós vemos uma relação de proximidade, de amor, de confiança na caminhada cristã. E nessa relação, quem toma iniciativa é Barnabé. Nessa relação, quem faz o primeiro movimento é Barnabé, é o filho da exortação, é o Zé, o nosso Zé. Ele aparece como um homem corajoso que investe em Saulo, que acredita em Saulo e que leva Saulo a tornar-se um dos maiores líderes que a igreja já teve ao longo da sua história, o apóstolo Paulo. Ninguém mais acreditava, ninguém se aproximava, ninguém chegava perto, ninguém queria saber de Saulo. Barnabé, ele se aproxima, ele faz o primeiro contato, ele faz o primeiro movimento, ele acolhe, ele abraça, ele recebe Saulo. Ele não teve medo de se expor, ele não teve medo de se queimar. Usando uma linguagem bem popular e bem contemporânea, Barnabé dá a cara para bater. Olhando para o coração de servo, há três coisas que eu quero destacar na nossa lição de hoje. A primeira coisa que eu quero destacar, que eu preciso destacar, é que o líder servo, aquele que tem um coração de servo, ele deve estar aberto para acreditar nas pessoas. Um líder servo, por conta do seu coração, acredita nas pessoas. O capítulo 9 do livro de Atos narra o encontro que Saulo tem com Jesus no caminho para Damasco, bem como o modo como a igreja reagiu à sua conversão. O ministério inicial lá em Damasco, precisa fugir, vai para Jerusalém, toda essa trajetória acontece aqui no capítulo 9. E a maioria dos irmãos, inclusive os apóstolos,
inclusive os líderes Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, todos eles estão tomados de medo e eles não acreditam que Saulo havia de fato e de verdade se convertido, se tornado um cristão. Para eles era uma estratégia, um estratagema de Saulo, fingindo uma conversão para se infiltrar no meio cristão e destruir a igreja e continuar aquela obra de perseguição intensa que ele vinha desenvolvendo com absoluto sucesso antes de ir para Damasco. Contudo, Barnabé conseguiu, mais do que isso, ele decidiu acreditar que Saulo havia se convertido. Seu coração de servo lhe diz que há uma conversão, que há um processo de Deus, que há algo de Deus, que Deus fez algo, que Deus pode, que Deus é mais e que ele tem que fazer parte desse processo, ele tem que ajudar Barnabé. Ele não foi preconceituoso em relação a Saulo. Ele não mediu Saulo pelas suas histórias do passado. Muitas pessoas hoje são medidas pelo seu passado. Pessoas mudam, pessoas são transformadas, pessoas são regeneradas, pessoas se modificam, pessoas decidem se tornarem outras pessoas e, infelizmente, o preconceito se mantém em muitos casos apegado a histórias do passado. Cria-se uma ideia, cria-se um estigma sobre a pessoa e esse estigma ele é transmitido sistematicamente, destruindo qualquer possibilidade que essa pessoa poderia vir a ter, a receber, de mudar e de fazer algo. As pessoas tornam-se prisioneiras do seu passado e dos seus estigmas quando alguém como Barnabé não acredita nelas. Barnabé resolveu abrir mão dos preconceitos, dos estigmas, do estereótipo criado e acreditar em Barnabé. Em Paulo, melhor dizendo. Ele pega Paulo e os levou, versículo 27, e os levou aos apóstolos, os apresentou, os inseriu na comunidade apostólica. Também nós precisamos estar abertos para acreditar nas pessoas que Deus coloca ao nosso lado, independente do estigma que essa pessoa tenha desenvolvido ao longo dos anos, tenha recebido, lhe tenha sido impingido. Fulano é assim, Beltrano é desse jeito, esse nunca vai mudar. São estigmas que são lançados sobre as pessoas, são manchas que ficam sobre a vida, a personalidade e o caráter das pessoas. Paulo tinha essas manchas, Saulo ainda, e Barnabé não olha para elas, olha para o potencial, para a possibilidade e para o poder de Deus. Nós não podemos ser preconceituosos, não podemos ser fechados se nós quisermos ser verdadeiramente líderes servos, líderes que honram a Deus, que têm um coração de servo. Se Deus colocou uma pessoa ao meu lado, ao nosso lado, no nosso caminho, nós precisamos nos abrir para Deus, mas não apenas para Deus, mas também para aquilo que Ele quer que façamos em favor dessa pessoa. Que nós a acolhemos, que a ajudemos e que façamos tudo o que estiver ao nosso alcance, para que essa pessoa seja transformada, que os preconceitos, que os estigmas sejam derrubados e que essa pessoa se torne útil, como Paulo se tornou útil. Quando o assunto é preconceito, não tem como ficar em cima do muro, muito menos na teoria. Ou apoiamos ou ficamos contra. Ou abraçamos ou rechaçamos. Ou acolhemos ou rejeitamos. Não há meio termo. Barnabé nos mostra isso. E também os apóstolos mostram quando rechaçam, quando eles não aceitam Saulo na comunidade. Se não é o trabalho de muita credibilidade
de Barnabé. Por quê? Porque ele era o filho da exortação. Ele não era só o Zé, ele era o cara que havia mudado muitas coisas na igreja, que havia feito muitas coisas na igreja, tinha credibilidade, e ele empresta a sua credibilidade ao irmão Saulo, para que Saulo seja acolhido e seja recebido. Quem foi acolhido pelos apóstolos, pelo colégio apostólico, não foi Saulo, foi Barnabé. E o acolhimento que ele dá a Saulo é transferido. Quantas vezes nós deixamos de fazer isso? Lavamos as nossas mãos. Sei não. Esse cara aí, o passado dele, o que ele fez, olha o histórico deles, a ficha corrida. Puxa lá a capivara dele, né, para mostrar quem ele é. Não é por aí, não. Não é isso que Barnabé faz. Barnabé apoiou um homem em que ninguém confiava. Ele se tornou o maior, esse homem que ninguém confiava, se tornou o maior teólogo e o mais importante missionário da história da igreja. Por quê? Porque Barnabé decidiu apoiá-lo. Assim como Barnabé fez com Saulo. Será que você consegue identificar uma pessoa que tenha sido alvo de preconceito, que esteja prisioneiro do seu passado, vítima de um estigma que ele próprio criou, ou que lançaram sobre ele, e colocá-la em oração, colocar essa pessoa em oração diante de Deus e decidir acolher e aceitar essa pessoa? Será que você tem feito algo prático a respeito dessas pessoas, um movimento, uma iniciativa, um pequeno, um grande gesto que vai quebrar o preconceito e que vai inserir essa pessoa na comunidade eclesiástica, no seio da igreja, no meio da liderança da igreja? Você consegue lembrar alguma vez que você esteve errado ao ter um preconceito com relação a alguém? Pensou algo que não era, pensou algo que depois percebeu que era equivocado, recebeu uma informação e acatou, e depois foi perceber que era caluniosa, que era maldosa, ou que era baseada nas histórias do passado dessa pessoa? Quantas vezes nós acreditamos e reforçamos estereótipos? Quando você estuda essa lição, você consegue pensar em algo desse jeito? Como você reage a pessoas novas na igreja? Como você busca envolver os novos membros na igreja quando eles estão chegando? Aqueles diferentes, aqueles complicados, aqueles cheios de estigmas sobre si. Segundo lugar, devemos estar abertos para respaldar as pessoas. Devemos estar abertos para acreditar nas pessoas. Devemos estar abertos para respaldar as pessoas. A Bíblia nos mostra aqui em Atos que Barnabé não somente levou Saulo aos apóstolos, mas também lhes contou, deu testemunho, foi testemunha, referendou, respaldou, como Saulo vira o Senhor no caminho para Damasco, ou como Saulo vira o Senhor e ouvira o Senhor, ou o Senhor lhe falara. Durante esse período inicial de convivência com Saulo, Barnabé se abriu para ouvir o testemunho que ele tinha e para contar o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. Na primeira ou segunda lição eu falei sobre isso, sobre ouvir as pessoas, a capacidade de escutar. O preconceito Barnabé já ouvira dos outros. O estigma ele já conhecia através dos outros. Agora ele ouve Saulo contando a sua história. Não é a mesma história. Não é o que chegou aos ouvidos de Barnabé. É um outro lado. É uma outra questão, é uma outra versão. E Barnabé ouve essa história. Assim, quando levou Saulo aos apóstolos, o que Barnabé faz? Ele respaldou o testemunho contando aos discípulos. Não foi Saulo que contou o seu testemunho, foi Barnabé que contou o testemunho de Saulo. Deu respaldo. Eu ouvi, eu conheço, eu acredito. Antes de Saulo falar, antes de Saulo compartilhar qualquer palavra, antes dele discursar, antes dele pregar, Barnabé toma a iniciativa de apresentar e respaldar o
testemunho do novo convertido Saulo. Ele esteve ao lado de Saulo, dando o suporte necessário. No início daquela caminhada com os apóstolos, Saulo não estava sozinho. Quando ele se colocava em pé diante da congregação, havia alguém ao seu lado. Barnabé, o filho da exortação, o conselheiro, o Zé, que está ali ao seu lado. Nós também devemos estar abertos para emprestarmos a nossa credibilidade para os Saulos da vida, para respaldar aquelas pessoas que o Senhor coloca próximas a nós. Ainda que muitas vezes, por causa de marcas de relacionamentos passados, de problemas que aconteceram, somos tentados a não acreditar, a não respaldar. Deus nos chama para dar passos de fé e confiar novamente. É o que acontece com Barnabé e com Saulo. Ao invés de adotar uma atitude de desconfiança, Barnabé, eu, você, somos chamados a dar crédito àquilo que as pessoas compartilham conosco. Barnabé faz isso. Ele não somente levou Saulo, mas ele respaldou o testemunho dele diante dos apóstolos. Quando não julgamos a nós mesmos melhores do que os outros, quando não nos achamos superiores, quando não nos achamos infalíveis, nós podemos olhar para pessoas que Deus coloca em nossa volta com amor e ressaltar aquilo que essas pessoas têm de melhor. Tem muita gente por aí tentando diminuir, tentando aumentar o preconceito, carregar ainda mais o estigma que as pessoas já carregam, enegrecer, envilecer ainda mais as histórias do passado tenebroso ou obscuro que as pessoas já carregam. Pense aqui numa pessoa que venceu o vício do álcool, das drogas, da prostituição, do ocultismo na sua caminhada cristã, na sua jornada. Certamente essa pessoa foi corajosa ao escolher enfrentar essas coisas todas terríveis, degradantes. E aí ela chega na igreja e ainda é olhada com descrédito. As mágoas familiares, os problemas, os fracassos, tudo que fez, os erros cometidos. E além disso tudo, de lidar com esse processo de transformação, com esse processo de mudança, com esse processo de abstinência, que é muitas vezes terrível, intenso, doloroso, ainda tem que lidar com descrédito, com mágoas dos familiares, da igreja, dos irmãos que deveriam acolher. Esses problemas deixam marcas ainda mais profundas. A família da fé precisa ter a sensibilidade que teve Barnabé, o coração de servo que teve Barnabé, para acolher as pessoas que chegam à igreja, para acreditar no testemunho do poder de Deus que essas pessoas proclamam. Barnabé, ele diz para os apóstolos: Saulo viu Jesus. Nós temos visto Jesus. As pessoas têm tido encontros com Jesus nos caminhos das Damascos da vida. Mas nós precisamos acolher essas pessoas. Paulo, quando chegou ao Evangelho, certamente trouxe consigo muitas marcas do seu passado. Muitas. Contudo, ele foi ajudado por Barnabé com seu coração de servo, que o recebeu, que o respaldou diante dos apóstolos. Que o Senhor Jesus conceda a sua graça a mim, a você como igreja, para vivenciar esse amor, para termos esse coração de servo, para desenvolvermos esse coração acolhedor. O que você precisa fazer para respaldar uma pessoa? Você estaria disposto a defender alguém? Principalmente defender alguém de quem os outros não têm nenhuma simpatia, nenhum interesse em defender? Você tomaria Saulo e levaria lá na sua igreja para apresentar a liderança aos irmãos? Terceira coisa que eu quero chamar a atenção, que faz parte desse coração de servo: devemos estar abertos
para honrar as pessoas. Dar honra às pessoas que Deus está transformando, que Deus está mudando, que Deus está honrando. A Bíblia nos mostra que Barnabé não somente esteve ao lado de Saulo, mas também o honrou diante dos apóstolos, contando para eles como em Damasco, Saulo, já transformado, depois do encontro com Cristo, depois de restaurada a sua visão física e espiritual, ele proclama corajosamente, ele prega, ele anuncia corajosamente em nome de Jesus. Ele mostra para os apóstolos: Saulo não está fingindo, eu tenho provas cabais, concretas, verdadeiras. Saulo se converteu, ele pregou corajosamente em Damasco, ele enfrentou os líderes judeus, ele enfrentou os perigos, ele precisou fugir da cidade, porque ele acreditou no Cristo com quem ele teve um encontro no caminho de Damasco. Saulo foi um homem corajoso, chegando até mesmo a correr risco de vida, quando ele proclama o nome do Senhor. E Barnabé diz isso. Não é uma autodefesa, Barnabé é o advogado. Saulo não precisa dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu passei. Não, ele não precisa falar. Por quê? Porque ele foi honrado por alguém que estava ao seu lado, Barnabé. A intenção de Barnabé era de honrar Saulo. A intenção de Barnabé era mostrar que Saulo era digno de ser recebido pelo colégio apostólico e por toda a igreja. O que nós passamos aqui, ele já passou lá. O que nós estamos fazendo aqui, ele fez lá em Damasco. A perseguição que os apóstolos sofreram em Jerusalém, promovida pelo próprio Saulo. Saulo sofreu em Damasco. A opressão, a grande opressão, inclusive no âmbito espiritual, que os apóstolos haviam sofrido em Jerusalém, Saulo sofre em Damasco. As batalhas intensas e dolorosas, angustiantes, que os apóstolos travaram em favor do evangelho em Jerusalém, Saulo travou em Damasco. Portanto, Saulo não pode ser descartado, não pode ser desprezado, não pode ser rechaçado pela igreja. Estão todos no mesmo barco, passando pelos mesmos problemas. A igreja, segundo Barnabé, deveria recebê-lo, abraçá-lo como alguém que havia recebido o evangelho e estava disposto a morrer por causa do evangelho. Honrar alguém que Deus está trabalhando, está usando como seu instrumento. Você já elogiou alguma pessoa em público? Você já foi elogiado em público? Como você se sentiu? Você já foi defendido em público? Por que muitas pessoas não têm o hábito de elogiar os outros? É muito mais fácil nós transmitirmos uma má notícia, uma má informação, do que nós elogiarmos alguém. É muito mais fácil nós desonrarmos alguém do que nós honrarmos alguém. Barnabé não. Ele tem um coração de servo, e o coração de servo honra as pessoas. A honra não é para mim, é para o outro, é para aquele que Deus está usando e honrando. Nós podemos concluir a partir dessa quarta lição da nossa formação do líder servo, que Deus nos chama para viver a realidade do Evangelho de uma forma plena em amor, ousadia e fé, com coração de servo. A atitude de Barnabé para com Saulo demonstra, dentre tantas outras coisas, à medida que a gente vai estudando, que ele vai respaldando a conversão e o ministério de Saulo, assumindo os mesmos riscos que o seu discípulo. Porque se Paulo pisa na bola, se Saulo pisa na bola, se Saulo decepciona, se Saulo está fingindo, Barnabé sofre os prejuízos. Então ele corre riscos também. Não são os riscos de Saulo, são seus próprios riscos. Mas sem dúvida, Barnabé foi corajoso para viver o evangelho e para formar um dos maiores líderes que a igreja cristã já teve na sua história. Quem formou Saulo foi Barnabé. Quem foi o mentor, o discipulador, o orientador foi Barnabé. Se Barnabé não tem um coração de servo,
Se Barnabé não acredita, provavelmente Saulo não teria acontecido, não teria sido quem foi. Saiba que quando você toma uma atitude sincera e fiel para com Deus, atitude de viver os valores do reino de Deus, quando você se dispõe a ajudar um irmão, quando você se dispõe a acolher as pessoas que estão à sua volta, assim como Barnabé fez com Saulo, você pode correr muitos riscos. E eu diria mais, você vai correr muitos riscos, mas Deus estará ao seu lado, lhe capacitando. E as pessoas nas quais você investir, elas irão crescer, elas irão se desenvolver e elas irão ser fruto do seu trabalho e do seu ministério. Comece olhando ao redor, comece olhando as pessoas que estão ao seu redor. Olhe para elas com amor. Se apresente a elas como instrumento de Deus para encorajá-las a seguir a sua caminhada cristã, tendo como objetivo vidas transformadas pelo poder de Deus. Esqueça os preconceitos, esqueça as histórias do passado, esqueça os estigmas que lançam ou que as próprias pessoas criam. Tenha um coração de servo. Viva com um coração de servo. Seja o Barnabé que Paulo encontrou. Porque tem muitos Saulos por aí perdidos, tentando mudar de vida, tentando serem recebidos, acolhidos, para desenvolverem o seu ministério. Homens e mulheres estigmatizados pelo passado, que já tiveram um encontro com Cristo, mas que ainda não foram encontrados pela comunidade cristã. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que nós possamos acolher essas pessoas. É esse o convite que eu faço para você. Bora lá, Zé! Vamos acolher essa gente boa que Deus está mandando para nós, em nome de Jesus.